instaurar um período conhecido como período do terror. O período do terror é exatamente um período onde a gente vai ter... Como é que eu vou explicar? A gente vai ter um tribunal revolucionário. Esse tribunal revolucionário, ele era responsável por investigar, prender e julgar qualquer um que fosse considerado inimigo da revolução. O período do terror ele vai causar um caos total em toda a França, principalmente em Paris. As pessoas vão ficar com medo. A qualquer momento, você estava na fila do pão, se você mencionasse o rei, se você mencionasse qualquer coisa lá do antigo absolutismo, você poderia ser acusado de ser um inimigo da revolução e você era preso, condenado, porque o julgamento era ridículo. Você era levado rapidamente, o juiz te dava a sentença, de lá você já partia para a guilhotina. Aí eu já vou falar, inclusive, sobre a guilhotina. Então, assim, as pessoas vão ficar numa paranoia terrível. Você vai ter pessoas da mesma família, uma traindo a outra. Então, assim, a coisa chega numa paranoia e num caos. Imagina a situação. Você tem uma padaria e tu tem um concorrente lá. Aquele concorrente te perturba há anos. Aí estourou a revolução. Para tu se livrar do teu concorrente, o que tu vai fazer? Ó, fulano lá, ele é inimigo da revolução. Ele é a favor que o rei volte ao poder. Os caras vão lá, vão prender, não vão nem perguntar. Então, assim, era uma... A probabilidade da pessoa de pessoas inocentes morrerem, ela era muito alta. Muita gente vai, ó, se mandar da França com medo, quem tinha condições, obviamente, com medo disso acontecer. Pessoas eram condenadas às centenas, muitas vezes num dia só. A guilhotina, ela vai ser de navalha nacional. Por quê? Ela rapidamente vai cortar os inimigos da França. Vamos cortar todos os inimigos da França rapidamente. Todos os inimigos da nação, da revolução. A guilhotina ganha esse apelido de navalha nacional. Ela é uma maneira nova. Ela não foi descoberta, mas foi modernizada por um camarada, um médico chamado Guillotin. Eu não lembro exatamente o nome dele. Eu lembro que o sobrenome do médico era Guillotin. E aí, com essa nova invenção, a guilhotina se torna uma espécie de símbolo desse período do terror. As pessoas tinham medo de ir para a guilhotina. E pessoas inocentes, muitas vezes. Até o fato, você tem registros de pessoas simplesmente por darem um cumprimento serem assassinadas. Em que sentido? Antes da Revolução, geralmente você falava, para você se apresentar na França, você falava... Bonjour, né? Bonjour, bom dia. Bonjour, je m'appelle Carlos. Eu me chamo Carlos. Para se referir a um homem ou a uma mulher, você falava Bonjour, monsieur, je m'appelle Carlos. Ou Bonjour, mademoiselle, je m'appelle Carlos. Depois desse período, esse bonjour, monsieur e mademoiselle, senhor e senhora, não podiam mais ser utilizados. O termo agora era cidadão e cidadã. Então, qualquer pessoa que viesse com esse monsieur ou mademoiselle, ele poderia e iria, dependendo da situação, ser preso e até guilhotinado. A gente tem registro. Pessoas simplesmente por dar um bom dia de maneira diferente acabaram sendo presas. E quem vai ser a milícia dos jacobinos? Os sans-culottes era aquela galera, né? A galera estava mais, alguns à margem da sociedade. Eles vão ser a milícia, né? Eles vão ser cidadãos que vão trabalhar para o governo jacobino, sob a liderança de Robespierre. Então, o que acontece? Tudo isso estourando, a gente vai ter uma tentativa de invasão na França. A França está em guerra. O rei Luís XVI acaba sendo guilhotinado porque ele tenta fugir para a Áustria, que era onde vivia que era onde nasceu a sua esposa Maria Antonieta. O rei Luís XVI é assassinado. Maria Antonieta também tem uma história muito peculiar, eu vou tentar falar rapidamente dela. Maria Antonieta, ela foi enviada da Áustria para a França, né? Isso era muito comum, esses acordos. Para casar com Luís XVI, ela devia ter, se eu não me engano, entre 11 e 12 anos. Ou menos, acho que era entre 9 e 12 anos, eu estou em dúvida. Mas Maria Antonieta, muito nova, saiu do seio da família e foi viver
na França, até onde ela é mais velha, se eu não me engano, casa com ele com 16 anos. Ela casa muito nova com o rei Luís XVI. E a consumação do ato demora um pouco. O rei Luís XVI, havia boatos, né? Que o rei Luís XVI não gostava da fruta. E Maria Antonieta, o que, que ela faz? Ela é uma menina, né? Ali naquela. Ela nasceu na corte, ela começa a aproveitar os benefícios da corte. Ela lança moda, vestidos que ela usava, perucas que ela usava, aquelas perucas brancas que se usavam, né? Colares. Então as pessoas vão. A alta corte vai copiar a maneira de Maria Antonieta se vestir. Ela vai ser acusada de uma série de coisas pela Revolução. Vai ser acusada de Madame Déficit, porque ela gastava muito. Vai ser acusada de não ligar para o seu povo, de ser uma déspota, de trair o rei Luís XVI, de ser uma vagabunda. Ela demora muito para dar filho, depois se descobre o motivo. O rei Luís XVI tinha uma doença chamada fimose, né? Depois ele é operado mesmo uma operação rudimentar naquela época, e aí o rei Luís XVI acaba tendo filhos, mas ela vai ter uma vida muito complicada, mesmo no luxo. Disse que ela teria dito uma frase, quando ela estava lá no Palácio de Versalhes, naquela realidade alternativa, onde se tinha tudo do bom e do melhor, quando a gente estava quase com a Revolução estourando, alguém teria dito para ela sobre a situação do povo, teria mencionado que não havia pão. E essa frase é atribuída a ela, não se sabe se ao certo foi ela que disse, ela teria dito, não tem pão, por que não comem bolo? Falando isso para a população francesa, sendo que o bolo era algo muito mais caro. Então, assim, como ela estava alienada, né? Como ela não tinha a menor ideia da situação do povo. Isso não era nem competia a ela, porque ela não governava. Quem governava era Luís XVI. Mas o próprio Luís XVI também estava alienado. Quando a gente tem a queda do auge da Revolução, o rei Luís XVI voltava de uma caçada e acho que um mordomo, um valete dele chega para falar: Senhora, falar do quebra-quebra que estava ocorrendo a ele. É uma revolta? Aí o valete chega e fala: não, é uma revolução. Ou seja, ele estava completamente alienado também da situação. Então, assim, o período do terror, os revolucionários jacobinos não perdoaram, cortaram a cabeça de Luís XVI. Com Maria Antonieta foi pior ainda. Luís XVI ele ainda foi numa carruagem fechada, que era como a nobreza era dirigida até a guilhotina. Com Maria Antonieta, não. Ela foi numa carruagem aberta, ela ia em pé, a população provavelmente xingando, cuspindo, jogando, né, coisas, né, depois de ficar um bom tempo presa. Ela estava envelhecida, ela com 38 anos já estava com os cabelos grisalhos. As pessoas não reconheceram ela. Ela ficou aproximadamente 2 anos, 3 anos presa. Ela estava completamente diferente daquela, né, menina da corte que tinha de cabelos louros e olhos claros. Ela estava completamente mudada, ou seja, ela sofreu bastante. É claro, não estou aqui nem merecendo nem desmerecendo, mas muita gente colocou ela numa posição que como se ela fosse a grande culpada pela situação da França. Talvez o marido dela tenha sido muito mais culpado. Agora, guilhotinar, violência, né? Eu particularmente, mas essa é a minha opinião pessoal, vamos deixar ela de lado. Então o que vai acontecer? Maria Antonieta vai ser acusada de traidora, porque eles tentaram fugir para o país de origem dela. Ela acaba também sendo guilhotinada. No julgamento dela, acusaram ela fizeram um monte de acusações falsas. Inclusive, acusaram ela de cometer, de ter tido relações com os próprios filhos. Aquilo ali causou um mal-estar que ela mesma pediu para falar e apelou às mães que estavam ali presentes. As próprias pessoas ali do julgamento viram que foram longe demais, né? E ela ainda teve uma esperança de ser poupada, mas infelizmente foi levada à guilhotina, acabou perdendo a vida. Inclusive, seus filhos também acabaram morrendo, né, logo depois, para que não houvesse nenhuma ameaça do retorno do absolutismo. Então, assim, muito triste, né, a situação dela. Então, o estado de paranoia vai chegar a tal ponto que vai haver um momento que os próprios revolucionários vão começar a desconfiar do outro, né? Como a gente está vendo aqui, o governo jacobino dirigiu o país por meio do Comitê de Salvação Pública, responsável pela administração e defesa externa do país, de início comandado por Danton.
seu criador. Os direitos individuais foram suspensos. Olha como é que são as coisas. Quando o radicalismo entra, os próprios ideais da revolução vão ser tirados pelos os direitos individuais, direito de liberdade ao culto, né, toda aquela liberdade que a revolução propôs. Quando os revolucionários chegam ao poder, o radicalismo e a corrupção se tornam tal que eles acabam instaurando uma outra ditadura, para a gente ver como o poder corrompe. O resultado foi a condenação à morte de 35 a 40 mil pessoas. A gente vai ter uma série de problemas, né? Danton vai se desentender com Robespierre, Marat vai ser assassinado. O próprio Danton é condenado por Robespierre à guilhotina. Danton teria dito antes de morrer: eu só lamento por ir antes daquele rato do Robespierre, como se ele estivesse prevendo que o Robespierre também ia morrer na guilhotina. Olha que coisa interessante. Robespierre e Saint-Just ficaram no poder, mas sem apoio popular. Realmente, o terror acabou fazendo com que a população se afastasse dos líderes revolucionários. Por quê? Porque esses líderes revolucionários tinham ido longe demais. Robespierre ele queria banir o cristianismo, ele criou um próprio calendário, ele tentou até criar uma espécie de uma religião revolucionária. Tentaram colocar o Marat, que eu falei, o dono do jornal, que acabou assassinado por uma mulher que foi condenada à guilhotina também, não vou entrar em detalhes, mas é muito interessante essa história. Quem quiser procurar a história do Marat, Marat, ele era o cara que colocava nos jornais vários nomes, e esses nomes eram enviados logo em seguida para a guilhotina. Então, assim, era um cara extremamente. Ele tinha uma doença de pele, vivia nos esgotos, tinha sempre que tomar banhos medicinais. Ele viu na Revolução uma maneira de botar todas as suas frustrações. E centenas, talvez milhares de pessoas morreram por causa desse Marat. Então, o Robespierre tentou colocar ele como uma espécie de símbolo, de messias. O Robespierre ficou completamente maluco. Que vai acontecer? O Robespierre, em 1794, ele vai entrar, né, no parlamento e vai dizer que eu tenho uma lista de nomes que são meus inimigos, eu vou divulgar essa lista logo. Só que ele não divulgou. Os membros do parlamento, entendendo a história, provavelmente ficaram um olhando para o outro: pô, será que sou eu? Será que sou eu? O que eles fizeram? Antes de o Robespierre pegar a gente, vamos pegar ele. Realmente, cercaram a casa de Robespierre, né, e seus apoiadores. Muitos se mataram. Acho que o ajudante dele deu um tiro na cabeça. O Robespierre deu um tiro aqui, ó, na boca. Pá! Arrebentou a própria mandíbula. A mandíbula dele caiu. Encontraram ele no chão sangrando, mas Robespierre não morreu. Amarraram um pano na cabeça dele e levaram ele para a guilhotina que Danton tinha previsto, né? Robespierre acaba sendo morto na guilhotina, foi julgado, teve aquele julgamento que é um circo, né? Várias acusações, e Robespierre, que era conhecido por ser um grande, meu Deus, um grande. Ele falava muito bem, ele tinha uma retórica muito boa. O que está me vendo à mente é sofista, mas não é sofista. Robespierre, que era um grande orador, era isso que eu queria falar. Era um grande orador, ele não podia falar porque deu um tiro, estava com a mandíbula sendo segurada por um pano. Imagina o estado dele horas antes de morrer. Foi levado à guilhotina e Robespierre morreu. Ali depois a gente vai ter um golpe no dia 9, e aí quem vai derrubar esse governo revolucionário, e quem vai assumir é um governo conhecido como diretório. E aí, a partir do diretório, a gente já encerra o período da Revolução, e a gente entra no período já de um jovem coronel que vai surgir, um camarada chamado Napoleão Bonaparte. Bom, galera, esse é o vídeo aí sobre a Revolução Francesa. Eu espero que tenha ajudado vocês nos estudos. Os principais tópicos são motivos que levaram à Revolução, os 3 estados, clero, nobreza e primeiro, segundo e terceiro estado, clero, nobreza, burguesia e o povo,
A Assembleia dos Estados Gerais, que não era convocada há 176 anos, a rebelião do Terceiro Estado, né, por conta do voto ser por estados na Assembleia dos Estados Gerais, a queda da Bastilha, o símbolo, o que a queda da Bastilha simbolizou, o que era a Bastilha, que era uma prisão, o que a queda da Bastilha simbolizou, ela simboliza a queda do absolutismo do rei, o período do terror, que é esse período que os jacobinos estão no poder, né? Os jacobinos, os radicais, os girondinos, os moderados, a figura de Robespierre, de Luís XVI, de Danton, de Maria para a gente entender isso. A guilhotina sendo chamada de navalha nacional, o que foi esse período do terror e a conclusão, o desfecho da Revolução. E, obviamente, o que tem de importante da Revolução Francesa? Exatamente todos os seus ideais. Tudo aquilo que foi feito, né, no campo das ideias, que serviu de legado para os dias de hoje. Certo? E aí a gente resume isso em três lemas, no lema da Revolução: Igualité, Liberté e Fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Bom, encerramos por hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula aí sobre a Revolução Francesa. E é isso, pessoal.